Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Coisas que Ninguém Te Ensinou. Hoje eu vou falar de um tema muito interessante para mim, porque eu adoro falar sobre isso e eu vou citar duas leituras que eu fiz, que é a Anatomia Emocional e A Mulher Enigma Psicossexual. A gente vai falar sobre a minha opinião sobre o que eu acho de existir energia feminina ou masculina. É um tema que o pessoal fica muito confuso mesmo e não sabe para que vai usar, beleza? Se realmente existir energia feminina e masculina, isso serve para eu guiar meu relacionamento e só? Ou isso vai definir que eu sempre vou ser masculina, se eu quiser ter ambição, e eu sempre vou perder no meu relacionamento. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje, que eu tenho certeza que é um tema que você também tem a sua opinião, mas também quer ouvir opiniões externas. Então vamos lá. O que eu acredito que é energia masculina e feminina? Eu acredito que homens e mulheres podem ser racionais e emocionais. Inclusive, homens são extremamente intensos emocionalmente. Não à toa que eles saem, brigam, causam confusão, eles são bem reativos, né? E as mulheres também podem ser extremamente práticas e racionais ali na organização da rotina, no trabalho, na organização com os filhos, no relacionamento dela. Não necessariamente ela vai ser extremamente sensível. Então, ambos têm essas capacidades cognitivas e emocionais. O que diferencia, então, a energia masculina da feminina se ambos podem ser essas duas coisas? Eu acredito que a anatomia e o metabolismo, os hormônios, são responsáveis por fazer uma enxurrada física que gera comportamentos típicos do feminino e comportamentos típicos do masculino. Por causa da testosterona e por causa do estrogênio, homens e mulheres se comportam de maneira diferente, né? Então, assim, e por causa da anatomia, né? Por exemplo, nesse livro aqui, ele vai falar que as mulheres, elas têm um corpo muito mais visceral e muito mais vulnerável comparado aos homens, que têm um corpo muito mais muscular e toda a testosterona, ela é feita para dar força aos músculos do homem, para ele demonstrar essa potência para a sobrevivência dele e da prole dele, para ele ser capaz de proteger. E ao entorno disso, a mulher também quer ser protegida por isso. Por isso que ela vai se comportar de maneira a seduzir um homem da qual ela veja que é mais potente do que ela e tal, e ela deseja que ele seja mais potente do que ela, para que ela possa ser protegida no momento mais vulnerável da vida dela, que é a gravidez, onde ela vai ter que se preocupar única e exclusivamente em proteger a prole. E o homem, com essa testosterona enxurrada que ele tem durante a adolescência e no decorrer da vida adulta, ele vai procurar ter comportamento de procurar a mulher para reproduzir, para descarregar a sua energia, ele vai procurar um trabalho que seja realizador, o exercício físico vai ser algo muito importante, a demonstração de poder, de força é algo muito importante para o homem, é a forma como ele se sente respeitado e valorizado no mundo, por causa da anatomia, do formato dos ossos, do peso do corpo, que é muito maior. Então, todas essas sensações, que é o que o livro fala, a sensação dos ossos, dos músculos, dos hormônios, é o que vai produzir o comportamento da pessoa. Então, inclusive, se o homem ele é muito mirradinho, você vai ver que ele tem uma tendência a ter um comportamento mais tímido, a ser um cara mais inseguro, porque ele não tem força nos músculos, provavelmente os ossos são fracos, e ele sente que isso afeta ele de alguma maneira, e de forma inconsciente ele não se projeta para fora, ele não tem essa coragem, ele não tem essa abertura e ele se mantém para dentro porque ele sabe que ele é frágil. Ele sente no corpo que ele é frágil e isso se torna um comportamento. E a mulher, ela sabe que ela não é frágil, mas ela é vulnerável. É muito diferente. E por isso a mulher se comporta do jeito que ela se comporta, que ela tem os comportamentos que são típicos da vulnerabilidade que ela carrega. Então, o que eu acredito no final é que existem sim expectativas quanto da mulher quanto ao homem, na masculinidade dele, na demonstração do masculino, e isso vai compor desde a atração até o relacionamento a longo prazo, e existem expectativas do masculino quanto ao feminino também. Isso vai se realizar dentro da atração até o longo prazo. Por isso que homens e mulheres se atraem, se conectam por motivos diferentes, por causa da sua anatomia e do seu metabolismo. Então, sim, eu acredito que o que a gente chama de energia feminina e masculina existe, é real. E qual que é a função disso? É sobrevivência física e psicológica e felicidade também, né? A gente se relaciona para nos proteger, para nos completar e para a gente se realizar com prazer. E a natureza do outro nos realiza. E você saber disso é importante porque você tem que saber os seus limites da sua natureza, tanto nos relacionamentos quanto no trabalho. Que, por exemplo, eu já estudei várias mulheres que são extremamente ambiciosas, e no caso das mulheres que são muito ambiciosas, para ela ter sucesso na carreira e no relacionamento, ela precisa ter um homem da qual é extremamente mais potente do que ela. Porque aí ele também não vai se ressentir com a demonstração de poder dela. Ele não vai se ressentir com o crescimento dela.
E ele vai crescer 10 vezes mais. Ela vai ser um impulso para ele, uma realização para ele também. E nisso a gente consegue ver também, já consegui observar que mulheres extremamente ambiciosas, em algum momento elas vão pedir para ter um sócio, uma pessoa que tenha uma energia mais masculina, para controlar a parte de linha de frente do negócio dela. Porque ela vai gostar de estar nessa linha de frente, de empreender, de arriscar, de se aventurar, mas em algum momento a natureza dela vai pedir para ela dar um passinho para trás e descansar e respeitar o ciclo. Inclusive, isso é muito interessante. Toda a funcionalidade do corpo e da rotina da mulher deveria ser em torno do ciclo dela, porque é o que o corpo dela pede para ela respeitar. Mas na nossa rotina, na nossa realidade e na nossa civilização hoje em dia a gente não respeita o ciclo feminino, né? Então assim, nosso trabalho ele deveria funcionar respeitando os nossos ciclos, o nosso pico de atividade, o nosso pico de relaxamento. A gente precisa de ter uma semana de descanso e de, é, como eu posso dizer, de isolamento, um certo isolamento, porque a mulher precisa disso tanto emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, por causa do ciclo menstrual. O homem não tem isso. Então a mulher, quando ela trabalha, em algum momento ela vai pedir por descanso, ainda que ela seja extremamente ambiciosa, por causa da natureza dela. E ela vai se sentir sobrecarregada. E o homem, ao invés disso, cada vez que ele tem mais responsabilidade e ele consegue realizar essas responsabilidades, ele se sente mais conquistador, ele se sente mais potente, mais realizado, porque a força dele possibilita esse tipo de rotina. E quando o homem não tem responsabilidade nenhuma, ele vai ser um homem com uma autoestima muito baixa, porque o homem, ele só é homem quando ele tem responsabilidades, quando ele tem coisas para ele cuidar abaixo dele, pessoas para ele proteger. Então ele se torna maduro à medida que ele assume o controle dessas coisas. Até um livro do Osho fala sobre isso. O homem é mais homem quanto mais responsabilidades ele tiver. E eu concordo 100%, porque essa é a natureza dele, essa é a energia dele. E você vai usar isso tanto no seu relacionamento para saber o limite da sua natureza e a potência, o lado forte da sua natureza. E no trabalho também, você precisa se concentrar com o que o seu corpo pede, com o que é, o fluxo natural da vida pede. Então, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês. Até a próxima!